Primeiro eu vou falar da academia, mais fácil. Quando teve 2 meses de pós-parto, a minha médica liberou eu voltar pra academia. Eu treinava lá no Top Trainer, da Ana Paula, na época. Lembro. Então eu voltei a treinar e nunca mais parei. Até hoje eu treino, eu tenho períodos, né, de pausa, mas eu nunca mais parei. A academia era de boa porque era 1 hora e meia por dia, então eu conseguia dar uma escapada, treinava à noite, ou então muito cedo, antes da minha mãe sair pra trabalhar. Eu conseguia me adequar bem. O trabalhar era mais complicado porque eu ficava um período muito longo fora de casa, né? Então, como eu larguei biologia, eu não queria ficar parada sem estudar. Então, quando o Caio tinha 3 anos, eu comecei a fazer faculdade. Eu fiz FATEC, eu me formei em gestão empresarial lá na FATEC. E aí, através da faculdade, eu conseguia fazer estágio. Mas veja, é um período muito longo fora de casa. Quase o dia inteiro. Eu fazia estágio na prefeitura. Eu trabalhava das 8 às 2. Aí eu saía às 2, aí eu ia pra academia, aí eu voltava da academia, tomava banho, ia pra faculdade, voltava da faculdade super tarde. E aí eu acordava assim, mega cedo, 5 horas da manhã. Por isso que eu acordo muito cedo hoje em dia. É um hábito que eu tenho. Aí eu acordava mega cedo pra poder dar tempo de arrumar todas as coisas do Caio, fazer o que tinha que fazer da faculdade, pra poder ir pro meu estágio, que era às 8 horas. Então, pra isso, eu precisei do suporte da minha mãe. Aí ela ela se aposentou, parou de trabalhar. Uns anos depois a empresa fechou, né? Minha família fechou a empresa e aí ela ficou aposentada só lá em casa mesmo. Então eu tinha essa condição, sabe? Eu podia escolher o horário que eu ia treinar, eu só tinha que avisar ela antes, né? Pra ela ficar lá. Mas eu podia escolher o horário que eu ia treinar. Na época eu morava com a minha mãe, então era mais fácil. Eu só saía e voltava. Então, entendeu? Não teve tanta dificuldade assim, então, pra você fazer suas coisas não assim. Em relação a não ter com quem deixar meu filho. E sim com a correria. Eu ocupava 100% do meu dia. Eu tinha um período muito curto pra dormir, por exemplo. Eu dormia muito tarde, acordava muito cedo. Então eu fui aprendendo a fazer isso. Entendi. Entendeu? E aí, com o tempo, eu me adaptei. Depois, quando acabou a faculdade, que eu saí do estágio da prefeitura, aí eu comecei a trabalhar em períodos mais longos. E aí, pra isso, eu sempre tive o apoio e o suporte da minha mãe. Pra tudo isso. Ela sempre, até uma época, ela falou pra mim, olha, se você quiser deixar ele comigo, ir lá pra São Paulo, procurar emprego lá e tal, ela me deu até essa opção, sabe? Eu que não quis. Mas eu nunca não tive. Graças a Deus, eu tenho o apoio da minha mãe, da minha tia. Ambas, elas moram juntas, né? Eu não moro mais com a minha mãe. Mas na época eu morava também. Então sempre teve, eu tinha uma, eu tinha outra. Elas ficavam com o maior gosto, né? Um luxo com o Caio. Então eu não tive, sinceramente eu não tive problema de não ter com quem deixar meu filho, de fazer as minhas coisas. Eu tenho bastante liberdade pra isso. Agora, o problema maior era o mercado de trabalho, porque ele me consumia demais. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Principalmente, eu tava trabalhando de vendedora lá. Não vou falar o nome da empresa, mas eu tava trabalhando de vendedora externa lá. Sim. Aí, isso me consumia demais, mas assim, demais mesmo. Mentalmente, chegou uma época que eu falei, cara, eu não consigo mais. Então, não era nem por não ter o apoio pra quem ficar com meu filho, e sim pela carga pesada que era. Eu não conseguia me entregar pro Caio, porque eu ficava cansada, e eu ficava preocupada, e eu ficava, entendeu? Tinha toda essa questão. Eu ganhava dinheiro, um dinheiro bom, um salário que eu nunca tinha ganhado, mas eu não tinha paz na minha vida, eu não tinha tempo, eu não tinha disposição pra nada. E aí, essa foi a minha maior dificuldade em relação à maternidade. Se eu não tivesse o Caio, talvez fosse mais leve toda essa rotina. Não que seja culpa dele, claro que não. É assim, não é nem culpa, mas é a condição da maternidade, né? Principalmente sozinha. De repente, se eu tivesse o pai dele ali junto, né? Vivendo comigo pra dar um suporte, mas eu não tinha. E isso me deixava muito cansada. Então, nesse sentido profissional, era o mercado de trabalho mesmo que eu eu acabava vacilando muito com o Caio, eu ficava muito irritada, eu brigava muito com ele. Chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, que foi quando eu resolvi largar lá da empresa e abrir a minha empresa, né? E ficou muito mais fácil de lidar. Então, hoje em dia, a minha convivência com o Caio é muito maior. Eu vejo mais ele, eu participo mais da vida dele. Ainda que eu esteja trabalhando, ele ainda assim consegue ficar do meu lado,
perto de mim. Ele já não fica mais tão carente. Ele ficou, assim, uma criança absolutamente carente. Foi o que me fez colocar na balança e falar, vale a pena passar pelo que eu tô passando dentro dessa empresa? Não vale. Então, eu peguei, entendeu? Saí fora e meti a cara e abri a minha. E dessa forma, eu sou muito mais feliz. Tanto como profissional, ou como mãe, entendeu? Que eu tenho tempo pra ele agora. E é crucial, né? Porque eu falei pra você, ele tá numa idade agora que ele é muito influenciável. Então, eu tenho que ficar em cima. Não tirando a privacidade dele, mas Sim. atenta. E imagina como que eu ia ficar atenta trabalhando fora. Às vezes eu até nem julgo, por exemplo, a criação desse amigo dele que fala muito palavrão, porque às vezes a mãe tem uma vida como eu tinha antes. Não tem tempo, entendeu? Eu sei, assim, Pra a poder história educar, de vida né? do rapaz, do Pra poder menino. chamar a atenção. Exatamente. Então eu nem julgo tanto. Eu acho que a gente tem que pôr na balança. Chega uma hora que a gente tem que colocar na balança. Tem muita gente que não tem a percepção que eu tenho. Entendeu? Não tem a coragem de Ou meter às o pé vezes- num salarião e se jogar, ou às vezes não entendeu? tem nem essa oportunidade, né? Também tem essa. Né? Às vezes não tem nem, tipo assim, uma mãe pra poder ajudar, deixa na creche o dia inteiro, só tem um trampo. Exato. Mano, e aí esse trampo, o pai longe, pô, é complicado, Aí mano. você imagina Aí tem uma férias pessoazinha. escolar. Cara, a minha cabeça, ela dava tela azul uma época, porque eu Tela ficava, azul. mano, como eu que tenho a minha mãe pra olhar meu filho, já tô assim, com muita dificuldade nessa logística, como que nas férias escolares, por exemplo, como que uma mãe que não tem com quem deixar o filho faz? Eu quebrava minha cabeça, porque eu falava, eu queria sair da casa da minha mãe, né? Aí eu falava assim, eu achava que ela ia ficar muito brava comigo, de tirar o Kai de lá, e aí eu tinha medo de não ter o mesmo suporte. Foi totalmente ao contrário do que eu imaginava. Minha mãe continuou do mesmo jeito comigo, mas eu achei que talvez pudesse mudar. Então eu quebrava minha cabeça e falava, gente, como que essas mulheres fazem? O que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou sair de lá da casa da minha mãe? E aí eu quebrava a cabeça. Até hoje eu não sei como elas fazem. Eu não sei. Eu acho que é Deus na vida de cada uma delas